Soluções para o presente e o futuro é o que nos move. Desenvolver alternativas para a produção de energias renováveis é essencial para um futuro sustentável que impulsione o bem-estar das pessoas e a prosperidade da indústria, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e reduzindo os impactos ambientais. Uma nova postura não apenas preserva o meio ambiente, como assegura qualidade de vida melhor para futuras gerações, estimulando um desenvolvimento econômico responsável e inclusivo. Com mais de 4 décadas de história, o 6IBR, com sede em Sertãozinho, São Paulo, polo industrial com empresas metalmecânicas e de automação industrial, destaca-se com pioneirismo, promovendo os interesses das indústrias de base em todo o Brasil, desenvolvedoras de tecnologias e equipamentos para o setor bioenergético. O 6IBR tem atuação marcada por uma abordagem estratégica envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. Desempenha papel fundamental na formulação de políticas públicas relacionadas à energia e meio ambiente, defendendo práticas industriais responsáveis e sustentáveis. Sua expertise técnica e sua capacidade de mobilização têm contribuído para moldar o debate em torno de questões cruciais como a diversificação da matriz energética, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção do desenvolvimento não apenas técnico, mas também na gestão de pessoas. É apoiador oficial da FenaSucro e Agrocana, a maior feira de bioenergia do mundo e conhecida por ser referência no lançamento de tecnologias e inovações para o setor. O evento reúne anualmente milhares de profissionais de usinas, indústrias de alimentos e bebidas, papel e celulose, transporte e logística, petróleo e gás e distribuidoras e comercializadoras de energia do Brasil e do mundo. 6IBR, incentivando novas alternativas para um futuro sustentável. Olá, está começando mais um podcast da CPL Bioenergia 6IBR. Este podcast que é realizado pelo 6IBR, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, com o apoio do programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo. Bom, e hoje nós vamos fazer e falar sobre o mapeamento da cadeia produtiva local, da CPL, de equipamentos para o setor de biocombustíveis e de bioenergia. Eu sou Gabriel Garefa, vou conduzir este assunto e para você que está ligado aí nos nossos programas, a gente já falou sobre um pouquinho sobre a CPL. E para você que ainda não assistiu, está aí nos nossos vídeos aqui nesta página do 6IBR no YouTube e você procura lá o nosso episódio número 1. Nós falamos um pouquinho da CPL e nós vamos falar agora do estudo feito dentro da cadeia produtiva local. Bom, comigo e ao meu lado, Paulo Garefa, gerente executivo do 6IBR, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, entidade gestora da CPL Bioenergia 6IBR. Muito obrigado por mais uma vez presente aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar do mapeamento da cadeia como um todo, um trabalho muito importante para todas as indústrias que atuam nesse segmento. É melhor aumentar o volume aí. Bom, e com a gente, Fernando de César Cólera, que é sócio da marca Strate e que tem um vasto currículo. Vou ler para vocês, se vocês me permitem aqui. Especialista em projetos para a construção de estratégias de acesso ao mercado, gestão de canais de distribuição, planejamento estratégico e governança para empresas de controle familiar. 15 anos já no mercado, Fernanda, é muito tempo, hein? E experiência em projetos de agronegócio brasileiro com indústrias de insumo, cooperativa, projetos no agronegócio e indústrias alimentícias. Entusiasta do tema de tecnologia digitais no agro e se envolve em projetos para a discussão de novos modelos de negócio. E é mestre em administração pela FEA USP e também engenheiro agrônomo pela Exalc USP. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Opa, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite de vocês. Vai ser uma satisfação a gente poder contribuir e falar um pouquinho desse trabalho que foi feito
muito importante aí para a CPL. Eu já estou ansioso nesse iPad aí, já vi que tem os números todos, a gente vai entrar nesse detalhe, mas estou ansioso para ver esses números aí. Pode deixar, a gente vai trazer acho que muita informação e um debate riquíssimo aí sobre as oportunidades para a cadeia produtiva local dos equipamentos de bioenergia. E também estamos com o Diogo Soriano, graduado em Administração de Empresas, mestre em Administração de Organização pela FEA-USP de Ribeirão Preto e com foco em inovação e sustentabilidade, além de MBA em ESG pelo IBMEC. Diogo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ele que tem 10 anos de experiência em projetos nacionais e internacionais, atuando em fusões e aquisições, planejamentos estratégicos, elaborações de planos de negócio e análise de viabilidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Diogo. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui. Foi um prazer enorme, na verdade, poder participar do projeto e agora ter a oportunidade também de falar sobre, é um grande prazer e vai trazer, né, visibilidade a um assunto que a gente sabe que é relevante e estudou para justamente conseguir argumentos para justificar esse valor junto ao mercado e conseguir fazer com que a CPL tenha as oportunidades que de fato merece e alcance o seu lugar de valor no mercado. Bom, e como nós falamos, né, tem o nosso primeiro episódio que a gente fala um pouco da CPL, mas não custa relembrar a história e fazer uma breve introdução à nossa conversa numa linha do tempo. Então, Paulo, como se deu e por que se deu a criação da CPL Bioenergia 6BR? Bom, há muitos anos o setor queria ter esse cluster, que é natural aqui na nossa região, sendo regularizado e sendo reconhecido, né? E nós aproveitamos a oportunidade do programa SP Produz, do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Apresentamos, então, o projeto da CPL, fomos felizes, habilitados, né? Reconhecidos como uma CPL consolidada, e a partir daí a gente teve a oportunidade de participar de um edital de fomento da própria Secretaria, da SDE, no que culminou com a contratação de um trabalho intenso para mapear essa cadeia de produção de máquinas e equipamentos para atender o setor de biocombustíveis e de bioenergia. Por quê? Porque nós entendemos que o primeiro passo seria realmente fazer um raio-x, entender quem são essas empresas que participam desse mercado, onde elas atuam, como elas atuam, qual a importância delas, o tamanho dessa CPL aqui na nossa região. Sabemos que essa região é uma das mais importantes no setor para o Brasil e também para o mundo, então era importante que a gente tivesse esse estudo registrado, né, e muito bem elaborado. E por isso a necessidade de trabalhar com essas informações, até para que a gente possa nortear as ações da cadeia, do 6BR como entidade gestora e ainda assim fornecer relevantes informações para o governo do Estado de São Paulo desenvolver políticas públicas que atendam a essa necessidade do setor, que é um setor que está aí, digamos, na crista da onda em razão da grande discussão que é a transição energética mundial. E você lembra quando foi o dia 1, quando que você começou a trabalhar de forma efetiva? Bom, foi bem corrido, né? O governo do Estado de São Paulo lançou o edital com um prazo muito curto. Nós tivemos que trabalhar simultaneamente as ações da entidade com o preparativo ou os preparativos da proposta para ter a CPL sendo habilitada e depois reconhecida como uma CPL consolidada. Bom, e Fernando, como a marca Strat recebeu esse desafio para mapear essa cadeia produtiva de máquinas e equipamentos, né, de bioenergia do 6BR? Legal. Bom, a gente recebeu com bastante alegria, né, no sentido de poder contribuir. Estamos aqui no nosso quintal, né, a CPL, a gente está em Ribeirão Preto, a marca Strat, a CPL está sediada no 6, né, que fica em Sertãozinho, então a gente está no quintal da CPL, então ficamos bastante contentes com isso e vimos com uma excelente oportunidade para fazer um estudo que mostrasse o protagonismo que essa região tem no fornecimento de tecnologia para as cadeias de biocombustíveis, né, e bioenergia. Então, é uma visão de cadeia
e a gente conseguir mostrar que essa tecnologia que está aqui desenvolvida, ela serve e pode ser uma alavanca para a mudança, a transição energética no Brasil, mas também no mundo, né? Eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Quando a gente pensa em bioenergia, biocombustível, na cabeça do brasileiro isso é muito claro, é o etanol, né? A gente está acostumado com isso. E quando pensa em etanol, pensa em duas coisas. O produtor rural, a cana, né, em pé, aquela área verde extensa, e uma usina, né, soltando aquela fumaça branca do vapor, né? Então é isso. E a gente esquece do que está por trás disso tudo, né? Agronegócio é cadeia, e a gente tem uma cadeia fornecendo a esses dois agentes, seja o produtor, né, dentro da porteira ali produzindo a cana, ou a usina, né? Então, quem faz o etanol, a cana virar etanol, são aquelas usinas com equipamentos, né? A gente falou, pô, legal, vamos olhar para esse negócio do equipamento com bastante detalhe, né? Então, a gente ficou muito contente aí com o convite aí, agradecer a oportunidade e acho que podemos depois compartilhar mais um pouco dos achados, né? Não, daqui a pouco a gente vai desmembrar esse iPad que você trouxe aí, esses números todos, porque eu tô vendo que o trabalho foi árduo, intenso e eu acho que exigiu muitos profissionais, né, Diogo? Como que foi feita? Quantas pessoas contribuíram para isso? Com certeza. Envolveu muita gente, até difícil de mencionar, porque tem contribuições diretas e indiretas, né? Sim. Então, dentro da Marquestrat, dentro de casa, nós tínhamos uma equipe robusta, dedicada, porém, nós tivemos que compilar materiais, compilar informações que vieram de diversas fontes, que com certeza contribuíram muito para o estudo. Então, inicialmente, a gente percebeu que muitas das informações sobre a cadeia estavam difusas, né? Dispersas em diversas fontes de dados, em diversos ambientes, em diversas pessoas até, em instituições. Nós tivemos um esforço de acionar essas pessoas, acionar instituições, acionar bases de dados e conseguir compilar tudo isso num único lugar, para que a gente tivesse condições, então, de, a partir de uma massa crítica mais estruturada, mais robusta, dimensionar de forma mais assertiva e calculada o tamanho, os impactos, né, da CPL como um todo. Então, foi um trabalho que partiu ali, demandou diversas frentes. Nós atuamos diretamente com levantamento de dados em bases secundárias, né, contando com bases aí de grande relevância nacional, como, por exemplo, o IBGE, o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, o Siscomex, com dados de exportação. Então, uma análise aí bastante intensa nessas bases de dados robustas, mas também fomos a campo, né? Conversamos com representantes da cadeia, da forma de atuação, do dimensionamento da atuação deles, para que a gente utilizasse essas referências como premissas para também estimar aqueles dados que, porventura, a gente não conseguiu pegar já prontos dessas bases que nos apoiaram. Eu até tinha uma pergunta aqui Claro. sobre a estratégia de dinâmica para levantar e cruzar as informações, mas uma curiosidade só para o pessoal que está assistindo entender. Como é que acha a ponta do novelo? Como é que vocês começam assim? Como é que vocês falam, aqui é o ponto inicial? Ah, legal. Vamos dizer que demora às vezes para achar a ponta do novelo, mas a gente já tem bastante prática em fazer esse tipo de estudo, esse tipo de levantamento, né? Considerando que a CPL, o nosso escopo era observar a CPL, as empresas nesta região, né? E qual que era o tamanho desse negócio, a gente partiu de CNPJs, né? Falou assim, mas quantos CNPJs existem aqui com esse registro de atividade? Voltados para isso. Exato, com esse registro de atividade, né? Que são os QNAIs, né? Então, a gente foi ali na lista de associados do SEISE, né? Olhando um a um quais são os QNAI-chave deles. Tanto primários quanto secundários. Primários e secundários, né? Que tem o QNAI que está ali, sim, como o principal, né? E depois, a partir disso, a gente falou, ok, agora vamos ver o universo, né? A gente estava olhando ali só para uma parte, que é quem está associado ao SEISE, mas tem todas as outras empresas. Então, essa foi uma pontinha do novelo que a gente puxou para começar esse mapeamento, esse dimensionamento, né? Eu acho que, voltando para o lado do SEISE, né? Acho que quando vocês procuraram a Marquestrat, vocês, ao mesmo tempo que, lógico, deixaram o pessoal trabalhar, fazer o trabalho deles, e tiveram ações paralelas. Sim, claro. Além da contratação da Marquestrat para fazer esse mapeamento, nós tivemos outras atividades dentro da CPL que eu até entendo que
puderam contribuir até com o estudo. Nós realizamos um seminário da indústria, trazendo parceiros, entidades parceiras, como a UNEM, a Cogen, a Única, a Biogás, para falar exatamente do momento da cadeia nesses setores, né? Os desafios e oportunidades que cada um está vivendo nesse momento, né? Até para a gente entender também o global da história, né? E aí a Marquestrate traz essa informação do global, né? Uma análise do mercado, globo e também a nível Brasil. Bom, já que você citou, Paulo, a questão do cenário global do setor, acho que eu vou passar a bola para o Fernando para a gente começar a mostrar os números, né? Mostrar toda essa pesquisa feita por vocês. Por favor, o cenário global para a gente dar início às informações que vocês têm para passar para a gente. Legal. Bom, vamos lá. Eu vou usar minha cola aqui. Você já claro, falou para a nossa audiência que eu tenho um tablet aqui, né? Mas assim, acho que quando a gente pensa em produção de energia, alimento e fibra, que está relacionado ao agronegócio de maneira geral, o grande driver de consumo de longo prazo é o aumento da população, né? Então, a gente tem lá a população indo para casa acima de 10, 12 bi de habitantes, né? Isso aí vai aumentar, então, o consumo de tudo que a gente pode imaginar, e não é diferente para energia, seja diretamente, porque eu vou consumir energia para o meu carro, ou indiretamente via consumo industrial, né? Então, a gente tem esse drive. Aí tem uma coisa interessante, que o que está acontecendo é que os países, vamos dizer, já desenvolvidos, eles representam hoje já um pouquinho menos da metade do consumo global de energia, e lá na frente, quando a gente olha no horizonte de até 2050, eles vão representar ainda menos, porque os países em desenvolvimento, eles crescem muito mais rápido o consumo, dado a sua população crescente e expectativa de incremento de renda, né? Então, a renda aumenta o consumo per capita de energia. Ou seja, isso é interessante porque no longo prazo, a gente tem um ingresso de países, num aumento de consumo de energia, já numa nova matriz, né? Então, você tem a lógica da mudança da matriz energética dos países, eu saio do carvão e vou para uma fonte renovável, mas você tem esses países, na verdade, tendo que criar novas fontes de energia já nesse cenário de nova matriz energética, né? Então, vamos dizer que é até uma facilidade para fazer a transição energética, desde que a gente tenha tecnologia para isso, né? Tecnologia de produção dessa energia alternativa, né? Baseada, no nosso caso aqui, a gente falando da biomassa, mas outras fontes renováveis como solar e eólica também, né? Então, acho que é isso, do ponto de vista global que está acontecendo, não aumento de consumo. E aí, trazendo um pouco para números aqui para vocês, né? Acho que é legal isso. Hoje, o consumo global de energia, só 12% é energia renovável, né? E a expectativa é que nesse horizonte até 2050, 33% da matriz seja renovável. A gente está falando de um volume de energia que vai crescer muito, né? Então, assim, a quantidade de energia demandada vai crescer e, além disso, a renovável vai aumentar a participação na pizza, né? Então, isso é um impacto muito grande em demanda para toda a cadeia de produção de energia renovável, né? Incluso aqui a que a CPL está aí encabeçando o desenvolvimento, né? Então, acho que a gente, só para ter uma ideia, a expectativa é que o petróleo caia dos atuais 30% na matriz global para 24%, o carvão de 27% para 13%, o carvão perde muito, né, participação, o gás natural perde um pouco menos, né, de 23% para 21%, a nuclear aumenta, né? Por quê? Porque a nuclear ela tem um desafio que é lá como que eu armazeno depois o urânio, né? Que é o que sai do processo produtivo, que não é energia, mas ele é relativamente estável, é uma questão de estocar tal. E aí hoje tem um boom de energia nuclear com pequenas usinas nucleares, então ela cresce, né? Mas quem cresce mais em termos percentuais é a renovável, né? E aí abocanhando, ela passa a ser
a fonte mais importante em 2050. Né? Acho que isso é muito legal. Né? Então, isso ainda em âmbitos globais. E o que o mundo tem feito para promover essa mudança de matriz energética? Para vocês terem ideia, em 2024 foi investido em transição energética 2 trilhões de dólares. Tá? 2 trilhões de dólares. Né? É bastante muito recurso aí, é mais do que o PIB da maior parte dos países. Né? Então, é bastante recurso sendo direcionado para isso. Né? Agora, né, acho que da nossa discussão aqui, o Brasil tem que conseguir aproveitar isso e acho que a gente pode falar mais já. O fato é que, além das energias que a gente está acostumado já, das renováveis, a solar, a eólica, a hidrelétrica, e aí entrando nos biocombustíveis, né, o etanol, o etanol de cana, o etanol de milho, o biodiesel, o biogás, a gente tem outros temas relacionados, né, que são mercados emergentes na energia renovável, nos biocombustíveis. Por exemplo, o melhor aproveitamento de calor nos processos, o que a turma chama de calor eletrificado, que é tanto como eu capturo o calor que está sendo disperso num processo, por exemplo, numa usina de cana, o calor da caldeira ali, ele está sendo dissipado pelo ambiente, está sendo perdido. Será que eu consigo aproveitar esse calor de outra maneira? Né? Então, você já tem estudos também indo por esse caminho. Né? Ainda muito incipiente, mas para dizer assim que no futuro tem muita coisa ainda para acontecer nesse setor. Isso que a gente vê hoje, que é a conversão de biomassa em bioenergia, a gente vai ter que começar a olhar para os processos, como aproveitar no processo mais eficiência e conversão de energia. Né? E aí um outro tema interessante é que a gente tem as energias, os combustíveis avançados, biocombustível avançado. O que é o biocombustível avançado? É aquele biocombustível que é produzido a partir de uma fonte secundária que não compete com a nossa com a alimentação. Né? Então, qual que é uma crítica que se faz, por exemplo, muitas vezes ao etanol de milho? Ele compete com a alimentação fuel versus humana. food. Alimentação humana, porque o milho iria diretamente para a alimentação humana, ou vai para alimentação animal, que é para alimentar né? Então, você tem essa discussão, ele está deixando de ir para essas dois usos, né, que é a alimentação humana, e indo para combustível. E aí tem o conceito dos biocombustíveis avançados que não competiriam diretamente, né? E aí o Brasil já lidera um deles, que é o etanol de segunda geração, né? O etanol celulósico, que eu pego aquilo que saiu do processo produtivo da cana, né, do bagaço, e gero mais energia com ele. Mas a gente tem casos no Brasil já de biometano, né? Mas isso olhando para o mundo, não só Brasil, né? De produção de biogás, biometano, mas outros temas como reaproveitamento de resíduo industrial. Então, a gente sabe que tem trading de energia global olhando para o mercado de óleos usados, né? Então, a gente consome lá a batatinha do McDonald's, imagina quantos milhões de litros de óleo usado uma rede de fast food gera ao longo de um ano, né? As redes de fast food. Então, assim, isso é destinado já hoje, mas tem muito disso que não está sendo destinado, então pensando também em como destinar isso. Então, o mundo está se falando sobre isso, com impactos muito importantes para quem produz equipamentos. E até também os protocolos internacionais de adoção de combustível sustentável de aviação, para navegação marítima, e a discussão vai crescendo cada vez mais, e a busca por tecnologias, né, investimentos em P&D nessa área muito grande. Isso também acontece no Brasil, né, Diogo? Sem dúvida. E é bom você colocar esse aspecto que o mercado internacional olha para nós, porque temos muitos incentivos aqui para fazer parte dessa transformação, da transição energética também da nossa matriz. E esses incentivos eles vêm tanto do mercado interno, tanto governamentais como investimentos privados, mas também o mercado internacional, uma vez que o Brasil tem um papel extremamente importante no processo de descarbonização e no processo de geração de créditos de carbono, existem incentivos externos, internacionais, para que
as empresas brasileiras consigam fomentar essa produção de crédito e consigam, então, ter acesso a esse tipo de financiamento, esse tipo de recurso também. Então, acaba que dentro de casa, apesar de nós termos uma matriz energética naturalmente muito mais sustentável do que a média global, nós já saímos de um ponto de partida avançado, né, digamos assim, na nossa composição de matriz. Porém, ainda temos também um espaço muito longevo de evolução nesse sentido, dado o nosso potencial para todas as outras fontes de energia renovável, como o Fernando colocou. A eólica nós temos potencial gigantesco, o solar temos potencial gigantesco, e tudo que está relacionado à biomassa, no Brasil, tem um potencial também muito expressivo. Então, dadas as potencialidades internas que nós temos, dada a intenção governamental do Brasil de estimular esse crescimento da produção, a intenção também das iniciativas privadas, uma vez que quando você tem, por exemplo, relatórios de sustentabilidade que comprovam que a sua empresa está alinhada com questões críticas de ESG, você tem ganhos aí muito fortes em termos de avaliação de stakeholders, né? Até mesmo em termos de aumento de valor em bolsa. Então, as empresas têm cada vez mais interesse de fazer investimentos nesse sentido, que vão em prol dessa transição energética, fazendo com que essa matriz brasileira já esteja em movimento e com uma tendência de aceleração também muito forte, né? Apesar do nosso ponto de partida já ser avançado, temos aí muito espaço para avançar com energias renováveis também. E aí, trazendo, né, uma perspectiva aqui de número, eu tinha comentado os 12% no mundo é energia renovável, né? No Brasil, a matriz brasileira em 2022, que é o último dado que tem essa comparação, foi de 47% energia renovável. Um índice bem superior à média mundial. Muito superior. E quando a gente olha a biomassa, né, no mundo, biomassa representa 2,2% do total gerado. No Brasil, só a energia gerada a partir do bagaço de cana representa aqui mais de 5%, né? Assim, só essa fonte, mais do que o dobro. Então, assim, a gente, de fato, tem esse protagonismo. Tem um aspecto que incentiva isso, que é o regulatório. Então, a gente recente aprovou o E30, né? O etanol 30. Isso foi muito importante. Saímos de uma mistura obrigatória de 27,5% para 30%. Sem dúvida, o combustível do futuro é uma legislação que ajuda bastante nesse setor. Né? Sem dúvida. Não, e é o que você falou, até o aproveitamento, né? O aproveitamento de um calor de uma caldeira vai se aproveitando tudo e gerando outras fontes que só vai acrescentar nesses números aí para o Brasil crescer mais ainda, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem bastante oportunidade, já estamos liderando, mas tem muita oportunidade. E acho que eu comentei do etanol, né? Mas tem o biodiesel também, né? No Brasil, que acho que é importante a gente mencionar. A gente já tem o B, agora junto com o etanol passou o biodiesel. Eu esqueci a porcentagem, 15. B15, né? Do 12 para 15, né? Isso. Então, e já se discute o próximo, né? O próximo salto. Então, isso é muito, muito positivo. E tem estudos aí para o diesel verde, para o hidrogênio verde, amônia verde, muita coisa acontecendo. Essa discussão acho que vai longe. Vai longe. Sim. E falando agora, se a gente tentar trazer para a nossa CPL, o Fernando, vocês avaliaram 16 cidades em torno dos 6, e foi isso? Como é que você trouxe essa pesquisa para a CPL? Perfeito. Então, qual que é o tamanho disso? Qual que é o tamanho? Eu acho que o Diogo vai falar um pouquinho mais dos números aí, mas sim, a CPL ela reúne um conjunto de 16 municípios, mas por enquanto, né? Mas o que eu queria dizer é que assim, a CPL foi essa cadeia produtiva local que foi instituída inicialmente, mas que a gente vê que ela precisa, e está nas nossas recomendações, já adiantando um pouco, ela precisa interagir com as outras, né? Aqui está acontecendo um movimento muito importante, mas a gente sabe que em outros lugares do Brasil estão acontecendo também. A gente tem que pensar como país e falar assim, como que nós vamos liderar esse ano no estado global, de São Paulo está acontecendo agora, nesse momento, criação de outras CPLs nesse mesmo setor, em Piracicaba, em Araçatuba, que são grandes polos também de desenvolvimento nessa área, né? Mas a gente está aqui meio curioso, Diogo, para entender o tamanho da nossa CPL aqui, que inicialmente com 16 cidades, mas evidentemente para todo o mercado nacional e internacional. Que tamanho que nós temos aqui na região? Exato. Essa pergunta é muito interessante, porque o nosso esforço, claro, era de mencionar isso em números, né?
Mas o tamanho da CPL, a gente está discutindo, acho que essa abertura aqui já deixa muito isso claro, que o tamanho dela é muito maior do que só esses números que estão expressos aqui, no sentido de ter o protagonismo nesse processo de transição energética dentro do Brasil. Né? E a gente vai chegar a discutir um pouquinho sobre grandes oportunidades para o setor, e isso vai permitir que a gente tenha isso um pouco mais apurado. Né? Mas respondendo objetivamente, até para atender aqui as solicitações, nós temos dimensionado aqui, somente dentro desses municípios mapeados, em torno de Sertãozinho, cerca de 18.700 empresas, e essas empresas têm diversas abordagens, né? Mas desde que essas abordagens estejam alinhadas à cadeia produtiva. Né? Então, a gente tem empresas que estão mais relacionadas a aspectos de produtos físicos, como máquinas e equipamentos que suportam todo o processo produtivo, né, do etanol, mas também tem empresas que têm serviços técnicos destinados a esse apoio, como serviços de manutenção, serviços de engenharia, serviços de consultoria. Então, tem uma gama muito vasta de empresas e expertises e competências que suportam essa cadeia. Então, o que é interessante do estudo, claro que a gente não vai chegar nesse nível de detalhe hoje, mas é entender que desses 18.700 empresas, nós temos muitas especialidades, e o importante é que ter clareza dessas competências pode ser ponto crítico para que a gente possa ter a CPL assumindo o protagonismo que de fato pode ter no mercado. Posso trazer uma informação que é interessante em relação a como que a CPL impacta, né, a região? Quando a gente pega o crescimento do PIB no estado versus da CPL, né, dos municípios que compõem a CPL, a gente vê que os municípios que compõem a CPL crescem num ritmo mais acelerado. Né? A gente cresce 0,6% a mais. Né? Você tem um 8,5% contra um 7,9% de crescimento anual nos últimos 10, 15 anos, tá? Uhum. Então, estamos falando de essa massa de empresas, de negócios, girando a economia mais do que em regiões onde você não tem essa característica, né? Porque aqui, como o Diogo falou, a gente tem indústria de tecnologia, mão de obra qualificada, salários médios, o Diogo vai falar, né? Salários médios mais elevados, mas a gente tem serviços. Então, esse mix fez com que, ao longo dos últimos anos, o crescimento tenha sido superior do PIB em relação aos outros municípios do estado. Era até isso que eu ia te perguntar, Diogo, claro, sobre essa questão de empregos formais. Acho Perfeito. Que faturamento anual, impostos recolhidos. Perfeito. Eu acho que se você puder trazer um pouquinho disso para a gente, claro, para a gente ter essa grandeza aí da CPL. Claro, com certeza. Em termos de funcionários, temos 109 mil funcionários, quase 110 mil funcionários empregados. Né, e a gente começa a dimensionar o tamanho do impacto, né, no desenvolvimento local. Essas empresas, elas têm um faturamento total de 41 bilhões de reais, então, anualmente, né, um faturamento muito expressivo, e arrecada ali tributos na casa de 3,5 bilhões de reais, com exportações na casa de 1,8 bilhões. Então, quando a gente olha assim, os grandes números, nós somos capazes de ver, né, os impactos da CPL para a região, para o seu desenvolvimento, e o comparativo que o Fernando fez é muito interessante, né? Quando a gente compara, então, as empresas que estão dentro da CPL com as empresas que estão fora, os demais quinais, mesmo dentro das regiões, mesmo dentro das 16 cidades aqui mapeadas, temos que aquelas empresas que estão dentro da CPL performam com um nível superior ali de média salarial, performam com um nível superior de capacitação também de pessoas, né? Mostrando o impacto no desenvolvimento humano da região também. Só para ter uma dimensão, né, as cidades da região, considerando todas as cidades da região, a média salarial é de R$ 2.800 por pessoa, por mês, e dentro da CPL, que a gente separou aqui no universo de indústria e no universo de serviços, né, para a indústria da CPL chega na casa de R$ 4.000 por mês, então é muito mais expressivo do que a média salarial aqui que nós temos na região. Isso, Paulo, trazendo para o SEIS um pouquinho, que faz parte, né, essa entidade que reúne essas indústrias, né? Mostra a grandeza do setor, né? Não, sem sombra de dúvida. A gente vê aí pelo estudo que a gente tem um número de quase 2.000 empresas que são da indústria e quase 17 mil que são de prestação de serviço. Então, tem um... só que o faturamento da indústria é muito superior de serviço. É isso que vocês conseguiram apurar também?
Exatamente. Porque assim, as indústrias, na verdade, elas têm um porte muito mais expressivo, né, do que uma empresa de serviço. Então, apesar da gente contar um valor unitário, né, uma empresa de serviço e uma empresa de caráter industrial, nós temos como efeito que, tanto se a gente olha do ponto de vista de faturamento, né, como se a gente olha também do ponto de vista de impostos, as indústrias, apesar de ter uma quantidade menor, né, na composição aqui de toda a CPL, ela tem um resultado muito mais impactante. Né? E o número de empregos também tem essa... Na verdade, o número de empregos traz o cenário oposto, né? Porque a indústria, ela passa por um processo onde você tem uma eficiência operacional muito grande, você tem processos muito bem estruturados e muito maquinário envolvido. Uhum. Então, proporcionalmente, a quantidade de pessoas necessárias para se operacionalizar uma empresa de caráter industrial, proporcionalmente assim com o seu respectivo faturamento, né, é menor do que em serviços, uma vez que serviços, obrigatoriamente, o trabalho vai passar individualmente pela mão de pessoas. Desses 42 bi de faturamento anual, como é que fica a divisão entre indústria e serviços? Dos 42, nós temos a divisão de 29,4 para a indústria, ao lado que nós temos 11,7 para serviços. Você citou aí 110 mil trabalhadores, e isso é carteira assinada na folha de pagamento mesmo, né? Perfeito. E a distribuição deles, como é que se dá? A distribuição, nós temos praticamente o dobro para serviços, onde nós temos 35 mil dentro do quadro de indústrias e 73 mil para serviços. Você citou também a exportação na ordem de 1,5 bi, né? 1,8 bi. Exatamente. Como que é a exportação, que é uma preocupação mundial, né? Claro. A questão da exportação. Como é que é a exportação das empresas que estão dentro da CPL? Isso é muito interessante. A gente tem duas comparações para fazer, na verdade. Porque uma coisa é a gente olhar a balança, né? A relação entre exportação e importação. E dentro da CPL, nós temos uma exportação muito mais expressiva que a importação. Nós falamos aqui da casa de 1 bilhão e 800 de exportação, enquanto que as mesmas empresas, nas mesmas regiões, trabalham com uma importação de 780 milhões. Né? Então, nós temos mais que o dobro exportado do que importado. E, além disso, a diferença entre exportação e importação tende a crescer, uma vez que nós temos um crescimento das exportações aí num histórico de 5 anos, cresceram uma taxa de 9%, enquanto as importações crescem apenas na taxa de 5%. Ô Fernando, e vocês conseguem fazer uma composição de empresas por segmento? Você tem essa informação para passar para a gente? Com certeza. A gente, a partir da análise dos quinais, como o Fernando bem posicionou, nós conseguimos separar o perfil de atuação dessas empresas, né? Uhum. Então, dentro de indústrias, nós separamos em 3 grandes setores, que seriam máquinas e equipamentos, e aqui nós temos uma variedade muito grande, né? Desde máquinas mais robustas, desde equipamentos mais tecnológicos, termômetros, até questões ali de meios de transporte. Temos a produção de bioenergia, que seriam indústrias diretamente relacionadas à produção, seriam as usinas nesse caso, e metalurgia e siderurgia, que suporta toda essa cadeia, né, com materiais para que sejam constituídos aí os equipamentos e as estruturas formais da indústria. Então, a indústria nós dividimos em 3 grandes grupos, que nós podemos mergulhar também, caso haja necessidade. Enquanto serviços, nós trabalhamos com 6 componentes. Né? Nós temos serviços de logística, serviços de montagem e manutenção, de tecnologia, consultoria, distribuição e comercialização desses produtos acabados e engenharia. Tá. E Paulo, a gente vê a importância dos serviços aí também para sustentar um pouco dessa indústria. Eu né? até queria perguntar aqui para o Fernando, né? Ou para o Diogo, com relação na visão geral, assim, né, em termos de faturamento e de arrecadação de tributos, né? Como é que fica o comparativo entre um e outro? Por exemplo, quanto que é o faturamento dessa indústria na região, quanto ela contribui com os tributos totais e também da prestação de serviço. Como é que fica essa relação aí? Lembrando, o Diogo já vai pegar aí os números, mas lembrando que a gente tem uma particularidade no Brasil, que é uma legislação tributária bastante complexa, né? E a gente fez diversas estimativas aqui, cruzamento de bases para conseguir chegar num número, mas a gente está considerando aqui como impostos, aqueles impostos PIS, COFINS, ICMS, ISS, imposto de renda pessoa jurídica, né? Foi o que a gente considerou. Eventuais convênios particulares que tem entre as empresas, isso não é público, né? A gente não consegue saber, mas aqui a gente fez um nível de estimativa.
Pelas nossas estimativas, a gente tem aqui, né, o imposto anual recolhido na casa de 3,5 bi, né, sendo 1 bi ali para serviços e 2,5 bi para a indústria. Como o serviço ele acaba recolhendo uma alíquota menor no ISS, né, enquanto comparado com a indústria no IPI, né, o ISS não passa aí dos 5% e a gente sabe que o IPI médio é acima disso. Mas eu só queria ressaltar, né, o Diogo comentou dessa questão do menor quantidade de pessoas trabalhando na indústria comparativamente a serviços, e é assim mesmo, né? Então, assim, a indústria ela é baseada em economia de escala, né? Então, eu tenho máquinas para produzir, né? E o investimento é em ativo imobilizado, máquina e equipamento, que envolve uma renovação frequente disso, muito recurso dispendido. Enquanto o serviço, o maior investimento é no capital intelectual, né? Então, assim, são pessoas capacitadas, esse é o investimento, né? Então, é contratação de mão de obra. Então, o serviço ele tem um potencial de desenvolver também mão de obra com um capital intelectual muito elevado, né? Então, quando a gente pensa em serviços de engenharia, serviços de consultoria, tecnologia, né? Software, etc. Mão de obra especializada e de elevado nível. Então, a CPL, pela natureza das indústrias e dos serviços, ela tende a puxar para cima a média, né, quando a gente compara com outras regiões e com o Brasil de uma maneira geral. E eu queria também saber uma questão sobre essa questão de indústria e serviço, né? Porque assim, a gente tem, você falou da questão salarial, né, média salarial, mas não só a média salarial, mas uma média por idade, por trabalhador, uma média de tempo de serviço. Vocês conseguem mensurar mais ou menos isso, Diogo? Como que é feito isso? A avaliação da massa de trabalhadores e a massa salarial. Nós conseguimos sim. Na verdade, tudo isso vem de uma base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a base RAIS, sim, e permite que a gente possa aferir, então, a média de idade, a quantidade de funcionários por quinais em determinadas regiões. E aí, como os quinais são que determinaram essa classificação entre indústria e serviços, a gente consegue sim aferir esse tipo de número caso a caso, né? Então, Fernando, se tiver fácil aí, os números pode inclusive compartilhar, né? Então, por exemplo, a massa salarial, a gente tem tanto a massa salarial anual, total, que aquele segmento está proporcionando, quanto a massa salarial individual, mensal, por pessoa, para que a gente consiga ter comparativos, tanto em caráter individual, quanto no caráter do dimensionamento daquele segmento versus os demais segmentos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, na base de massa salarial total, nós temos um destaque muito grande para máquinas e equipamentos, porque tem um volume grande de quinais, de empresas alocadas ali dentro, e passa a ter uma massa muito representativa. Quando a gente vai para serviços, o serviço de maior destaque está dentro de logística, que também conta com uma quantidade bem grande de funcionários para viabilizar todo esse translado, né, de produtos, equipamentos e produto acabado. Mas esse é um ponto interessante, né? A gente, quando eu falei, tem que pensar em cadeia, né? Estamos olhando aqui para a CPL, tem que lembrar que é a cadeia das coisas, né? O serviço de logístico, ele é um dos temas que gera uma quantidade de empregos e salário e impostos muito elevado, né? Porque é muito expressivo. É caminhão levando peça, levando produto químico, levando produto acabado para lá e para cá, matéria-prima, aço e tal, né? Então a gente tem aí uma relevância grande aí desse setor, mas sem também desmerecer nenhum outro, né? Só por curiosidade, durante o período aqui de realização do projeto, a gente foi conhecer algumas empresas, né? E a gente sabe que tem empresas daqui exportando tecnologia, sensores, softwares para os Estados Unidos. Ouvimos dizer até que tem navio ali da Marinha Americana usando equipamento de empresas aqui que atendem o setor. Tecnologia e equipamentos produzidos aí. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. A pesquisa feita
vocês também vão nas empresas, não é só feito compilação de dados, né? Vocês vão aos locais também. Perfeito. Então, acho que o Diogo falou um pouquinho disso, mas para deixar mais claro, a gente tem coleta, a gente chama coleta de dado primário. O que é isso? Eu vou a campo, né? Hoje em dia não necessariamente é a campo, né? É uma ligação por computador, muitas vezes resolve, né? Uma chamada, mas a gente vai conversando com as pessoas, né, que estão ali nas empresas. Os agentes envolvidos. Os agentes envolvidos. Então, essa coleta primária foi super importante. O SEISI teve um papel fundamental em articular e permitir que a gente chegasse nessas pessoas, que elas abrissem ali as portas para a gente conversar. Tivemos, sim, visitas presenciais. Então, a gente teve essas conversas que ajudou muito a entender as dinâmicas da cadeia, mas, além disso, a cadeia colaborou preenchendo um formulário ali, respondendo temas, inclusive, muitas vezes sensíveis, né? Então, nível de faturamento, nível de investimento que a empresa fazia, o quanto estava previsto de pesquisa e desenvolvimento. Então, são informações que as empresas confiaram a nós, né, o sigilo dela, para a gente conseguir fazer um trabalho com um resultado coletivo, né? Que eu acho que isso é importante. O SEISI está encabeçando aí a CPL, a gente tem que lembrar que isso é um esforço coletivo, precisa de engajamento de todo mundo para dar certo. Todos os entes. E esse projeto... Todos os dentes da engrenagem. Né? E esse projeto mostrou isso, né? Que as pessoas engajadas com a gente consegue produzir. O Fernando falou em questão de investimento. Foi possível, de alguma forma, identificar intenção de investimento nesses setores, nesses segmentos aí ou novas bioenergias? Foi possível mapear alguma coisa disso, Diogo? Sim, foi sim. Nós tivemos 2 fontes para mapear investimentos. Uma das fontes permitiu que a gente analisasse e entendesse o cenário de bioenergia e mais precisamente de etanol e uma expectativa de 100 bilhões de reais em investimentos diluídos nos próximos 10 anos. Tá? Então, dentro do Brasil, existe essa expectativa de investimento já anunciada, fora alguns investimentos que, claro, surgem aí conforme o setor se aquece, isso pode ser esperado ainda um incremento. Tá? Então, existiu um relatório que nós conseguimos aferir que trazia essa referência, e além disso, por outro caminho, nós conseguimos acessar, né, a PIA, que é a Pesquisa Industrial Anual, que é divulgada pelo IBGE, e a partir dali tinha expectativas de investimentos por perfil de empresa, por KNAI, e a partir de premissas dessa base de pesquisa, que é uma pesquisa bastante renomada e confiável, nós conseguimos estimar investimentos também dentro aqui do setor da CPL. Bom, a gente tem aí no Brasil os combustíveis que são reconhecidos, né, para certificação. Nós temos aí o etanol, biodiesel, biometano, tem uma cadeia aí importante, né, o etanol de milho e etc. Tal. Foi possível identificar ou entender que as empresas que estão aqui nesta cadeia avaliada por vocês, elas estão aptas, estão dentro desses mercados, estão atentas para essas mudanças ou para as oportunidades que o setor de biocombustível e bioenergia estão trazendo? Foi sim, eu acho que, obviamente, no setor do etanol de cana isso é claro, né? Elas estão aí provendo tudo que é tipo de equipamento e serviço, mas a gente aprendeu com a cadeia também, né? Que daqui saíram as máquinas, o desenvolvimento de equipamentos para atender a essa explosão que, no bom sentido, né? Que estamos tendo com o etanol de milho pelo Brasil, né? Então, estamos indo aí para mais de 2 dezenas de indústrias de etanol de milho e a tecnologia, boa parte dela sai daqui também, mas também a indústria trabalhando, a cadeia toda trabalhando com projetos em biogás, né? Então, acho que em geração de segunda geração, né? Então, a partir do bagaço de cana, né? A cogeração. Então, acho que isso sim. Agora, isso é uma oportunidade, tá, Paulo? Que a gente pode já antecipar aqui, né? A indústria, ela precisa, né? A CPL, ela pode olhar para tudo isso que está sendo desenvolvido de novos mercados e novas tecnologias, né? Quando eu olho para essas fontes alternativas, então, o etanol de milho, o etanol de cana, etanol de segunda geração, biogás, biodiesel, combustível, o SAF, né? De aviação e eventuais outros que surjam, o que eu tenho de competência hoje
Para atender a demanda desse mercado. E o que eu preciso construir de competência, né? E é pesquisa e desenvolvimento, adaptação de tecnologia, conhecimento, levar gente para estudar, né? Se conectar com as universidades. Então, a gente vê, sim, uma inserção geral, né? Nessas cadeias, mas também a oportunidade de estar à frente e liderar o processo de criar as novas tecnologias. Essa aqui, inclusive, era minha próxima pergunta para vocês, sobre desafios e oportunidades que essa cadeia vai enfrentar aí ao longo do ano, né, ao longo dos anos aí, e como vocês estavam vendo esses desafios para essa cadeia, né? Uhum. Essa era justamente minha próxima pergunta. E quais, principalmente, as oportunidades que o mercado tem? Legal. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, eu vou usar o termo, o americano tem um termo que diz assim, one stop shop, né? Que quer dizer assim, eu com uma parada em um lugar, eu compro tudo que eu preciso, né? E aí a brincadeira aqui que eu quero propor é falar assim, a CCPL, as empresas que compõem a CCPL, elas vão ser o one stop shop da bioenergia no mundo, né? Então, assim, quando a gente fala em bioquerosene SAF, biodiesel, etanol de cana, etanol de milho, etanol de segunda geração, de terceira geração, biometano, hidrogênio verde, aproveitamento de calor, tem que sair daqui, né? A gente atende isso já com Primazim, tudo isso? Ainda não, né? Mas a gente tem o potencial de ser o one-stop shop da indústria de bioenergia, tá? Então nós temos o desafio de buscar atender esse mercado. Isso. É um desafio. Não, mas eu estou colocando lá da oportunidade. É um desafio, né? Mas é uma oportunidade. E aí, pensando aqui em desafio, tem no meu currículo aí não estava dizendo, ou estava dizendo que eu sou professor também, né? Acho que eu esqueci de colocar isso, né? Mas então eu vou... Você dá aula também? Eu dou aula MBA aqui. Mas eu vou trazer o conceito, tem um cara estrategista, né, tanto de empresa quanto de países, né, que foi o Michael Porter. Ele criou o conceito do diamante lá, da vantagem competitiva das nações, que explicava por que uma nação é forte em algum setor, em um ou em outro setor, né? E aí ele traz 4 elementos-chave para isso, né? Então ele fala assim, o primeiro é condição de fatores. O que é isso? Eu tenho mão de obra, eu tenho know-how, expertise. No caso da agricultura, eu tenho terra disponível, clima disponível. Tal, favorável. Né? Então, favorável, condição de fatores, né? O segundo aspecto é a condição de demanda. Assim, se eu tiver uma demanda, principalmente interna, muito fraca, eu não crio incentivo para uma indústria se desenvolver naquele país e ser líder em algo. Mas se eu tenho uma demanda forte, exigente e tal, eu crio incentivo. E aí aqui a gente tem uma baita demanda. A gente é um país de mais de 200 milhões de habitantes que consome muita energia e que já é, né, líder em bioenergia. Então, assim, eu tenho uma condição de fator, que é conhecimento, expertise, know-how, tudo aquilo necessário. Eu tenho uma condição de demanda boa. Onde posso ter desafios? No terceiro elemento que ele traz, que é indústrias relacionadas e de apoio. Vou dar um exemplo. Daqui saem dispositivos, por exemplo, de mensuração de temperatura dentro de um tanque de etanol, né? Ou de qualquer outra coisa, de nível e tal. Esse dispositivo, o que vai dentro dele? Vai chip eletrônico, componente eletrônico. Nós não lideramos a indústria de chip e de componentes, isso muito vem importado, né? Então a empresa que cria o dispositivo, mas ela, né, compõe ele com coisas que são importadas. Então a gente tem um desafio que é falar assim, a gente precisa fortalecer toda aquela indústria que apoia a cadeia aqui da CPL. Ampliar a cadeia de suprimentos. Perfeito. Então esse é um ponto. E o quarto ponto que ele traz é estratégia, estrutura e rivalidade, que ele quer dizer assim, é o grau de competição com que as empresas competem. Então, se é muita rivalidade ou pouca. Se tem muita rivalidade, a gente sabe como é, né? Inovação, um tentando melhorar em relação ao outro e tal, né? Isso a gente vê aqui, né? Tem muita empresa, como o Diogo trouxe o número, 18 mil empresas, né? Tantas indústrias, tantas de serviços, né? Então, assim, é um ambiente já que promove competição. Competição é bem bom, competitivo, né? Sim. Competição é bom, né? Agora, a gente tem que conseguir canalizar isso aí para
para aproveitar essas oportunidades de ser o one-stop shop da indústria de biocombustível e energia. Bom, a competitividade faz você melhorar, né, a sua excelência, né? Porque você não quer perder o cliente, né? Então Exato. Não tem como. E a gente tem clientes globais, né? Como o Diogo trouxe. A gente está pulverizado em muitos países, então a gente atende a Alemanha, Estados Unidos, que são países exigentes, né, no consumo, mas a gente tem 40% da nossa exportação daqui da CPL indo para um monte de países, ou seja, a gente está com uma penetração boa ali. E não só de máquinas e mundo, equipamentos, mas de tecnologia. Sim, também. de certeza, tecnologia. com certeza. Né? E como a gente disse no começo da transição da matriz energética global, nós podemos sim fomentar essa transição, né, oferecendo tecnologia, oferecendo know-how e apoiando esses países que também estão em desenvolvimento para atender essa demanda de energia que foi pontuada lá no começo da nossa conversa. E agora, para pegar todos esses dados, né, e entregar ao 6IBR, né, quais são as recomendações que vocês têm tanto para a entidade quanto para a CPL? Legal. Qual será a nossa lição de casa? Acho que... O que devemos fazer agora? Eu acho que assim, o principal vocês já fizeram, que foi conseguir articular, né, a cadeia, venceram ali a competição para ter a CPL aqui, né? É uma competição saudável, e agora começa esse esforço de ação coletiva, que é engajar os agentes e tudo mais. O que a gente enxerga? Relacionado àquilo que eu comentei. Como que eu atendo hoje a todas essas oportunidades em biocombustível e bioenergia? Né? Então, quando eu olho para o etanol de milho, quando eu olho para o biodiesel, quando eu olho para o SAF, quando eu olho para o hidrogênio, eu estou desenvolvendo, eu como CPL, né? Uma indústria vai desenvolver um aspecto, outra outro aspecto. Uma questão assim, a gente consegue atender ou temos um gap aqui de atendimento, né? Uma lacuna. Vamos preencher essa lacuna? Então, precisamos conhecer melhor nosso portfólio e o que o mundo aí está demandando nesses temas, né? Então, acho que aí dá uma lição de casa, né? De entender melhor. E acho que a CPL e o Via 6 aí pode articular isso para, junto com as indústrias aí, preencherem esse gap, né? O outro tema relacionado à exportação, né? A gente já exporta. Nós somos líderes em alguns desses segmentos de produção. Vamos exportar mais essa tecnologia, vamos fazer ação coletiva. Tem aí a Apex promovendo exportação, né? Mas isso só vai acontecer se as empresas aqui da CPL conseguirem se articular, né? Então, acho que a promoção do produto brasileiro aí no mundo, né? A tecnologia brasileira no mundo é um caminho importante, né? Mesmo porque isso vai permitir a gente se comparar com outros players globais fornecendo isso e falar só, caramba, tem indústria eventualmente um pouco mais avançada, né? Individualmente, cada empresa aqui da CPL vai ver, tem que correr atrás, porque a gente sabe o mundo é globalizado, né? Aí a gente volta na questão da competitividade. Exatamente. Eu tô vendo meu vizinho e falar, eu preciso fazer igual, eu preciso chegar onde ele tá. Melhor. Né? Então, acho que tem essas duas recomendações ali. Lógico, no estudo tem outras ali, o Diogo pode trazer. Eu tenho só mais uma, que é a capacitação técnica orientada, né? A gente tem muita universidade aqui na região, mas a gente também precisa dos bons técnicos, né? A gente precisa de gente que saiba operar uma indústria, uma fábrica, e isso a gente tem, inclusive contribuiu com o trabalho, né? O pessoal do Senai, o Sebrae estava junto ali, e acho que é isso, né? A gente precisa entender o que essas indústrias da CPL estão necessitando de capacitação e promover capacitação orientada a isso, né? Ao que o mercado está pedindo, né? Então, acho que isso a CPL consegue. A CPL ela conseguiu reunir na sua governança o Senai, o Sebrae, a FATEC, o Instituto Federal, que estão aí, que vão trabalhar conosco nessa orientação que vocês colocam para a gente. Perfeito. Capital intelectual, né? Então, assim, a gente precisa aumentar o capital intelectual, que é o conhecimento, expertise nas coisas. Isso, educação é fundamental. Com certeza. Eu posso adicionar mais uma recomendação? Por favor. A gente sempre olha muito para os desafios, né? Para conseguir, a partir desses desafios, entender como a gente deve atuar para superá-los.
E um dos desafios que a gente não citou, mas que é um desafio grande do setor também, é o desafio de acesso a crédito, financiamento, recursos, incentivos, né? Que aqui a gente fica muito dependente das próprias forças, o que é muito natural. Mas dado o tamanho da CPL, dada a importância da CPL para a região, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para apoiar na transição energética, a gente consegue agora ter mais força como um bloco econômico, digamos assim, como uma cadeia estruturada, para se aproximar de instituições financeiras e com o nosso apelo, né, em cima do nosso porte, em cima do nosso potencial, em cima dos nossos resultados também, em termos de sustentabilidade, conseguir talvez linhas de crédito mais interessantes, conseguir acesso a recursos mais interessantes. Então, a gente tem 2 esforços para acesso a recursos. Um junto a instituições, para conseguir condições ideais, né, de financiamento, e um outro junto aos próprios representantes da nossa cadeia, porque muitas vezes, como a gente falou, existe o RenovaBio. Ok, todo mundo aqui sabe como usufruir do RenovaBio? Todo mundo aqui sabe como conseguir créditos de carbono e operar isso? Não necessariamente. Então, trazer luz para esses programas de incentivo e instruir a cadeia para que a gente possa usufruir desses programas de forma assertiva e adequada, também é imprescindível para que a gente tenha recursos para seguir investindo, seguir desenvolvendo e conseguir ter o protagonismo que a gente entende que podemos ter aí para o desenvolvimento da cadeia e da matriz energética. Um exemplo, às vezes tem recurso disponível e a gente não sabe usar, né? Eu falo que é dinheiro em cima da mesa. E a gente tem exemplo de empresas na CPL que conseguem fazer um bom uso da lei do bem. A lei do bem são incentivos fiscais, né? No caso, o imposto de renda, abatimento de imposto de renda, em função de investimentos de pesquisa e desenvolvimento que você faça no seu negócio, né? Então, saber usar também... E outros que, às vezes, passam desapercebido por boa parte das empresas. Exato. Eles não sabem que são elegíveis, né? E se a gente comunicar que eles são elegíveis, passar o processo, protocolo para que eles, de fato, sejam contemplados, temos aí um bom campo aí para investimento e desenvolvimento. Bom, a minha pergunta agora é os próximos passos. Como é que absorver toda essa aula aqui agora? Como é que o SEISE vai absorver tudo isso? Bom, o SEISE vai se debruçar em cima desse mapeamento agora, né? Fazer a lição de casa, recomendada, mas faz parte do plano de trabalho, ações para um envolvimento maior das indústrias. Esse é o ponto principal. As indústrias precisam estar envolvidas, entendendo que a CPL, contribuindo, participando, sendo ativas, né, diariamente dentro da CPL. O SEISE, como entidade gestora, está buscando e já promovendo novas parcerias que buscam desde informações de mercado, de financiamentos, linha de crédito, também está buscando ampliar nessa rede de apoio, que é a governança, investimentos em qualificação de mão de obra, buscando, isso já está em andamento, para atender essa demanda, ter a mão de obra específica, qualificada de acordo com a necessidade, né? Também ampliar a representatividade político-institucional, porque assim você consegue avançar em questões que são globais, né? que atendem a todas as empresas, quer seja indústria, prestação de serviço, empresas que estão investindo ou não em pesquisa. Então, você precisa ter uma boa representatividade. Então, faz parte do plano de trabalho do SEISE fazer esse levantamento. E, é claro, fazer esses investimentos, essas ações. E é claro que esse levantamento agora, esse mapeamento, vai nortear os nossos estudos para que a gente possa ter ações efetivas, assertivas, para atender a demanda das indústrias que servem ao setor de biocombustíveis e bioenergia. Bom, estou assistindo esse programa, sei que minha empresa pode ajudar muito na CPL e ajudar até, inclusive, em todos esses dados da marca Strat. Paulo, como que eu faço para me associar ao SEISE, associar à CPL? Por favor. Nos nossos canais. Estamos lá à disposição, o nosso time à disposição para recebê-los, tirar dúvidas, receber de braços abertos, para que possa contribuir com o fortalecimento dessa cadeia. Então é só entrar em contato conosco pelos canais oficiais, o e-mail meu, que é gerência@seisbr.com.br, que nós vamos fazer um belíssimo atendimento e trazer essas empresas para participarem desse projeto que é incrível, que é a CPL.
Bom, para você que está nos assistindo aqui no YouTube, já compartilha aí o nosso link para todo mundo ficar sabendo desses dados, dessa aula que a gente teve aqui, né? Já siga aí a gente para os próximos programas. Segue a gente lá nas redes sociais, @6ibr, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, facebook.com/6ibr. Bom, o nosso programa de hoje chega ao fim, né? O nosso tema muito relevante. Acredito que tenha mais números, a gente vai buscar isso, apresentar isso tudo. Para ter acesso aos números tem que falar com a gente. Exatamente, era aí que eu ia falar. Que eu ia chegar. A gente agora tem os números em mãos, agora o Seis vai trabalhar com dados, né, muito bem explicados aqui pelo pessoal da Marquestrat. Eu agradeço a presença de Fernando de César Collia, que é sócio da Marquestrat. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Profissional aí de mais de 15 anos e professor, né? Obrigado, Fernando. Obrigado, foi um prazer, uma honra, satisfação estar aqui com vocês. Bom, Diogo Soriano, ele que é graduado em Administração de Empresas e mestre de Administração de Organizações pela FEA-USP em Ribeirão Preto. Muito obrigado por todo esse conhecimento. E eu que agradeço a todos aqui presentes na frente da câmera, atrás das câmeras, que estão apoiando a gente aqui em todo esse processo. Grande prazer participar do projeto, grande prazer estar com vocês aqui hoje. Então, eu que agradeço. E fazer um agradecimento também a todo o time, né, da Marquestrat que esteve envolvido aí. O Diogo falou que foi um contingente importante e agradecer a cada um deles que contribuiu de alguma forma para esse estudo aí. Bom, muito obrigado. Ao meu lado, Paulo Garefa, gerente executivo do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, 6IBR. Muito obrigado pela colaboração. Eu que agradeço mais uma vez e contamos com o apoio, a participação e a presença das indústrias que compõem o nosso segmento. Muito obrigado. Bom, eu sou Gabriel Garefa, conduzi esse debate maravilhoso e riquíssimo em detalhes e a gente se vê até o próximo programa da CPL Bioenergia 6IBR. Até lá! O SP Produz é uma iniciativa do governo de São Paulo que vai transformar o desenvolvimento econômico regional. Uma cadeia produtiva local, CPL, é uma rede de agentes de um mesmo setor, unidos para cooperar e crescer juntos. Sob uma governança comum, colaboram entre si com entidades públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local da sua região. O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais, SP Produz, estimula e fortalece as CPLs, promovendo a descentralização do desenvolvimento produtivo e a redução das desigualdades regionais. As CPLs reconhecidas recebem apoio técnico para aprimorar e fortalecer suas atividades e, dependendo do grau de maturidade, podem participar de editais de fomento para obter recursos para seus projetos de desenvolvimento. À medida que a CPL avança de nível, ela ganha acesso a novos benefícios. Os níveis de maturidade das CPL são: aglomerado produtivo, CPL em desenvolvimento, CPL consolidada e CPL madura. Formar uma CPL traz inúmeros benefícios: acesso a novos mercados, redução de custos, aumento da eficiência operacional e oportunidades de inovação. Pertencer a uma comunidade empresarial forte contribui para o crescimento dos negócios e da economia regional. A participação no SP Produz é simples e acessível. Basta seguir as etapas do edital de reconhecimento, que ocorrem de forma totalmente virtual por meio da plataforma SP Produz. Faça parte do programa. Vamos juntos fortalecer nossas cadeias produtivas e construir um futuro mais próspero para todos. Saiba mais em www.spproduz.sp.gov.br.